Vamos já para a nossa entrevistada de hoje, a Carolina Borges, Head de Análise da UKI Research. Carolina, você me ouve? Bom dia, querida, muito bem-vinda ao Mercado Aberto. Carolina, eu queria abrir com você justamente com os temas que estão fazendo preço hoje no mercado. Tem essa história dos juros que eu acabei de falar, isso é muito importante na tomada de decisão dos investidores, onde alocar seu capital, né, como construir essa carteira, fazer esse portfólio. E também essa incerteza que paira no ambiente mundial, né? Tem muita gente procurando dinheiro em outro lugar, saindo dos Estados Unidos procurando dinheiro em outro lugar. Mas para pessoas normais, né? Réis mortais, eu, você, todo mundo que está nos assistindo, como tomar, dá para a gente um pouco o contexto macro e que indicadores, que decisões, que investidores do dia a dia devem ficar atentos para tomar suas decisões? Bom dia, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, para a gente poder falar um pouco aqui sobre esse tema que a gente acaba trazendo também aqui, a gente traz atualizações, aqui a gente trabalha com as atualizações, por exemplo, de cenários, recomendações de carteiras e tudo mais, todo início de mês, e todo esse contexto que eu acompanhei aqui agora de manhã, vocês passando, mostra também como as coisas mudam muito rápido, né? E eu acho que a sua pergunta é importante porque para esses investidores, para os investidores normais que estão com objetivos ali pessoais, né, objetivos de geração de renda, objetivos de aumento de patrimônio, essas decisões do dia a dia, essas mudanças que acontecem todos os dias, elas acabam às vezes trazendo mais, fazendo muito ruído, né, para aquela tomada de decisão. Eu falo isso porque no comecinho do mês, né, no começo do mês de maio, por exemplo, né, quando nós tivemos a super quarta, a elevação da taxa de juros e estava todo o mercado, depois do comunicado do Copom, analisando que, poxa, talvez tenhamos chegado a esse final de ciclo de aumento da taxa Selic, né, esse novo ciclo que tivemos aí, essa nova pernada de aumento da taxa Selic talvez tenha chegado ao final. Vimos dados até positivos de inflação, né, projeção de inflação, tanto a inflação implícita ali na curva de juros, quanto também as expectativas do mercado, a mediana ali da pesquisa Focus, mostrando redução nas expectativas de inflação ali para 2025 e, consequentemente, mantendo ali o patamar quase inalterado ali para o horizonte relevante de política monetária do Copom, todos foram dados que foram sendo considerados positivos para que o mercado acreditasse realmente, né? O ciclo da taxa de juros pode ter chegado ao final e agora nós tivemos ali novamente próximo muito perto, né, da próxima reunião ali do Copom. Temos ali talvez uma mudança de expectativa, mas assim, no final das contas, por isso que eu comecei falando e eu achei que a contextualização é importante, porque a gente está dizendo de um ajuste que deve ser realizado, tanto é que o último comunicado ali do Banco Central, inclusive, quando falou sobre essa nova elevação de 0,5 ponto percentual da última reunião, ele foi bastante claro no seguinte sentido, né, que não deu nenhum guidance, né, o forward guidance que ele tinha dado nas últimas reuniões, mas ele foi muito claro no sentido de que esse patamar contracionista ele deve continuar até que as expectativas de inflação, pelo menos, sejam reancoradas, né? Por mais que tenhamos tido essa diminuição nessa última pesquisa aí dessa semana, inclusive do Focus, ela ainda está desancorada em relação ao teto da meta, né? Em relação ao centro da meta e também ao teto da meta. Então, tudo isso faz com que a gente, na prática, né? Na prática, o cenário base de um juros mais elevado por um tempo, por um horizonte um pouco mais longo, acaba não alterando, e isso não deveria mudar muito decisão de alocação de capital de investidores com pensamento de longo prazo, tá? Então, a gente faz... Sim. Não, eu ia perguntar justamente, pegar daí, se a gente puder, então, especificar isso, deixar mais concreto, né, de que decisões de investimentos, a partir desse cenário, a gente pode tomar, tendo em vista primeiro a renda fixa e depois a variável. Quais são as opções, hoje, as principais para o investidor, dado esse cenário macro na renda fixa? Perfeito. Dado todo esse cenário na renda fixa, o que o investidor pode fazer, né, no final das contas? Com essa taxa de juros elevada por mais tempo, você tem aquela renda fixa que você consegue indexá-la ao CDI, no caso que acompanha ali de perto a taxa Selic, você consegue colocar na sua carteira o que a gente chama de um carrego muito bom.
né? Então, você consegue ter essa remuneração ao longo do tempo indexada a uma taxa de juros que está elevada. Então, isso acaba sendo... você tem opções de alocar capital em títulos soberanos, por exemplo, do governo, ou mesmo em crédito privado. Em algumas opções de crédito privado, aí você tem um risco maior, você precisa tomar ali decisões de análise se você está sendo bem remunerado por aquele risco adicional que você está tomando, mas a gente tem visto boas opções em que você consegue sim atrelar, ou que a gente até chamou aqui, né, de carregar mais taxas na sua carteira de investimentos, justamente aproveitando esse cenário de juros mais elevados para o investidor, que no final das contas também não pode deixar de proteger seu patrimônio de modo real, né? Ou seja, de manter o poder de compra desse patrimônio ao longo do tempo. E aí a gente está falando de ativos indexados à inflação, ao IPCA, né? Então são títulos IPCA+, ou mesmo crédito estruturado ali, indexados à inflação, em que você consegue garantir o seu poder de compra, garantir a remuneração real do seu patrimônio, aliada a uma taxa de juros adicional, né? Aquele ganho real que o investidor pode ter. E olhando para o mercado de renda variável, né, olhando para o mercado de risco propriamente dito, tem um ponto aí comentado também, né? A gente tem visto o capital, principalmente ali dos Estados Unidos, tem transbordado para outros países, para outras fontes. E no caso, países emergentes, um deles que se beneficia disso é o Brasil. A gente viu no início do mês, inclusive, também grandes bancos aí, estrangeiros aumentando o seu preço-alvo para o Ibovespa aqui para o final do ano, né? Então foram recomendações bastante positivas ali para o índice de ações aqui no Brasil. Isso também para aquele investidor que quer uma alocação em ativos reais, também a gente tem boas opções, por exemplo, de empresas com baixa alavancagem, empresas que estão condicionadas a um ciclo doméstico mais favorável, e o investidor que tem esse perfil, né, que a gente fala que temos opções interessantes, mas ao mesmo tempo essa recuperação, e por mais que a gente tenha esse otimismo, e tenhamos visto esse otimismo até de maneira mais generalizada no mercado, né, Ibov sobe 15% no ano, não será um retorno, nunca foi, ninguém espera que seja um retorno linear, ou pelo menos em uma única direção, né? Então estamos entrando em ano eleitoral, vimos aí pesquisas saindo, então tudo isso vai adicionando mais volatilidade, vai adicionando mais incerteza para o mercado, mas também abrem algumas oportunidades de alocação que, historicamente, em juros elevados, esses ativos reais, ações, fundos imobiliários, também se mostram em uma boa janela de compra. Vamos falar de fundos imobiliários, Carol, mas eu não quero deixar de pegar essa deixa aí que você me deu sobre as pesquisas e sobre a eleição que se avizinha em 2026 e como isso pode adicionar volatilidade ao cenário. E a gente sabe que isso vai acontecer, né? Numa disputa muito rienta aí entre esquerda e direita. Como o investidor se protege num caso desse, tomando, por exemplo, como cenário, hipótese, diferentes perfis, né? Um mais conservador, um mais ousado, classicamente. Qual o balanceamento que você deve ter na sua carteira de renda fixa e renda variável? Como é que você orienta os seus clientes? Pois é, hoje a diversificação é palavra-chave, né? É o que a gente, no final das contas, busca aqui de maneira otimizada. E aí a gente tem algumas opções, né? Hoje em dia, por exemplo, aquele investidor conservador, aquele investidor que não está disposto a correr risco de mercado, a correr um risco ali de bolsa de valores, daquela marcação diária do seu patrimônio, né? Não que isso por si só seja um risco, mas isso traz um certo desconforto para esses investidores. A gente tem uma alocação preponderante em renda fixa no Brasil, mas também tem uma alocação lá fora, né? Uma alocação no exterior, a gente recomenda para todos os perfis. Isso justamente vai fazer aquela balança, aquela ponderação de onde você está expondo o seu capital, né? Por mais a gente viu agora uma queda aí no dólar aí ao longo do ano, então, de certa forma, por mais que a gente tenha visto essas quedas aí no dólar ao longo desse ano, a gente tem historicamente, o real ele perde poder frente ao dólar, né? Então, essas janelas de queda de dólar são
no final das contas, uma boa oportunidade para aquele investidor que ainda não dolarizou parcela do seu patrimônio começar a dolarizar a parcela desse patrimônio. Isso a gente recomenda ali para todos os investidores em doses diferentes. Mas para esse investidor conservador, uma renda fixa, essa renda fixa tradicional ali indexada à taxa de juros, mas também tomando cuidado para manter o poder de compra, então uma renda fixa em IPCA+, hoje talvez em um investidor conservador ali, 80% da sua carteira vai estar em renda fixa no Brasil de uns 20% aproximadamente a gente recomenda lá fora. Já para o investidor moderado e arrojado, aí a gente pondera exposições a ativos de risco. Então, começamos a inserir ações no Brasil, ações no exterior. Também, para o investidor mais arrojado, temos ali ações no Brasil, ações no exterior, fundos imobiliários. Então, se você está buscando renda passiva, aí talvez essa proporção de fundos imobiliários possa ter uma parcela maior no seu patrimônio. Então, no final das contas, são diversificações que vão buscar proteger, ou buscar blindar o patrimônio, não blindar, porque não seria possível tecnicamente, mas buscar fazer com que o investidor esteja exposto às duas partes, né? As duas variáveis ou as duas condições que podem movimentar o mercado. Isso faz com que a gente busque diversificação, uma boa diversificação para determinados perfis de investidores, ponderando ali exposição ao risco, Carolina, exposição ao Brasil, exposição ao mercado global. A gente está terminando nosso programa em 30 segundos. Vantagem dos fundos imobiliários, que eu sei que é a sua área de atuação. Muito rápido, por favor. Vantagem hoje é uma complementação boa de renda, né? Hoje a gente está com preços descontados e o investidor ele consegue, no final das contas, adquirir uma boa renda passiva futura pagando menos hoje, né? Então, para quem está buscando renda recorrente, vemos hoje os fundos imobiliários como uma excelente opção de compra.